Saudações alunos, eu sou o professor Marcos, a caminho da matéria de processo penal, e hoje falaremos sobre correição parcial. A correição parcial, ela tem uma ampla discussão se é considerado um recurso ou uma medida disciplinar ou um recurso administrativo. Por isso que alguns livros de processo penal vocês não encontrarão a correição parcial entre os capítulos dos recursos. Já outros acreditam que seja um recurso subsidiário. Então, primeiro, o que é uma correição parcial? É o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais que possam importar em inversão tumultuária do processo, sempre que não houver recurso específico previsto em lei. Por isso que falamos que a correição parcial é um recurso subsidiário. Ele não está contido no Código de Processo Penal. Onde ele está? Ele se encontra na Lei 5.010 de 1966, que é a lei que reorganizou a Justiça Federal. Ela é adotada por quase todos os estados, sendo previstos nas leis da organização judiciária de cada estado, seja nos regimentos internos dos tribunais, às vezes com o nome de correição parcial, e em outros é chamado de reclamação. Mas não se confundam com reclamação, que é direcionada ao STF ou STJ, que explicarei em aulas posteriores. E também está previsto no Código de Processo Penal Militar, no artigo 498 deste referido Código. Conforme Gustavo Badaró, trata-se de um recurso, pois visa corrigir erro de ato processual que causou gravame à parte, ainda que, secundariamente, a medida tenha finalidade administrativo-disciplinar, por meio dele se obtém alteração de atos processuais por órgão superior do Poder Judiciário, o que lhe confere a natureza de recurso. Então vamos falar sobre cabimento, quando a correição parcial será cabível. Então a correição parcial, como eu disse, é um recurso subsidiário. Ele somente será cabível quando a decisão ou despacho do juiz não for impugnável por outro recurso. Mesmo o habeas corpus, que não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação, mas se for cabível o habeas corpus, afasta o emprego da correição parcial. Eu vou colocar aqui um exemplo de correição parcial no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que foi utilizada pelo Ministério Público. Então, como eu disse, além disso, além de ser um recurso subsidiário, é necessário que se trate de ato judicial caracterizador de um erro ou abuso que vai implicar inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo. Portanto, ele se destina a corrigir um erro improcedendo, ou seja, um erro do processo. Então, o que é uma inversão tumultuária? É uma desordem processual. Nós falamos de uma ordem normal se observa, se o processo observa a lei. Então, se é praticado todos os atos de acordo com o rito legal. Agora, se houver salto de atos ou retrocessos de atos, mudanças no rumo do processo penal, isso é chamada de inversão tumultuária da ordem legal do processo. Um outro ponto importante que a correição parcial ela não pode ser utilizada para impugnar atos praticados pelas partes, então pelo réu, pela acusação, pelos serventuários da justiça, ou serventuários dos tribunais, ou de seus membros. Destina-se apenas à correção de atos tumultuários dos juízes, sejam eles comissivos ou omissivos, que devem, então neste caso, praticar um abuso ou um erro, sempre verificando uma questão processual, por isso chamada de erro improcedendo. A correição parcial ela se dá com os juízes de primeiro grau ou em despachos monocráticos dos desembargadores. Não vai caber contra ato de colegiado. Ok? Alguns exemplos trazidos pelo Renato Brasileiro sobre correição parcial. Decisão judicial negando a devolução dos autos de inquérito à polícia
para fins de realização de diligências complementares requisitadas pelo MP, tidas como imprescindíveis à formação da opinio delicti, decisão judicial indeferindo o pedido formulado pelo MP de dilação do prazo para diligências necessárias à formação da convicção do titular da ação penal pública, negativa de apreciação da promoção de arquivamento formulada pelo MP, determinando o juízo encaminhamento dos autos à polícia para a realização de novas diligências, decisão que determinou o prosseguimento do feito, ao invés de determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional, na hipótese de acusado que, citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado, como determina o previsto no artigo 366 do CPP. Então, verificamos que a correição parcial ela pode ser usada tanto na ação penal, durante o procedimento criminal, ou também na fase investigatória. Quanto à legitimidade, quem poderá se utilizar da correição parcial? Então, conforme o artigo 577, nós podemos ter o Ministério Público, o acusado, o seu defensor e também o querelante. É possível também o assistente de acusação, se for em relação a desdobramento que for previsto no artigo 271 do Código de Processo Penal. Quanto ao procedimento, cada estado ele vai prever como se dá a correição parcial. Por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a correição parcial ele tem o mesmo procedimento do agravo de instrumento do Código de Processo Civil. Já no âmbito da Justiça Federal, nós temos a Lei 5.010 de 66, que eu disse para vocês, que reorganizou a Justiça Federal e lá tem o procedimento. Então, caso haja a utilização da correição parcial, se não é cabível recursos nem habeas corpus, será possível a correição parcial e o seu procedimento é de acordo com a lei de organização judiciária de cada estado. Ou, se for o caso da Justiça Federal, nós temos a Lei 5.010 de 66. Se for o caso da Justiça Militar, nós temos o Código de Processo Penal Militar, que prevê qual o procedimento. Quanto ao prazo, em regra, o prazo para interposição da correição parcial será de 5 dias, contados a partir da ciência da decisão ou do despacho impugnado. Porém, como foi dito quanto ao procedimento, tem que se ficar atento às leis de organização judiciária e aos regimentos internos dos próprios tribunais, a fim de se verificar se não há um prazo diverso deste de 5 dias. Quanto aos efeitos, em regra, a correição parcial somente terá efeito devolutivo. Terá efeito suspensivo se o tribunal, no seu regimento interno ou na lei de organização judiciária, prever o efeito suspensivo. Por exemplo, o Tribunal do Estado de São Paulo, como ele faz uma analogia ao procedimento do agravo de instrumento, haverá, excepcionalmente, o efeito suspensivo. Assim, falamos sobre a correição parcial, que é um recurso subsidiário, sendo que alguns doutrinadores entendem como um recurso administrativo ou uma medida disciplinar. Mas fiquem atentos que ele será utilizado se não houver recurso possível e nem a impetração de habeas corpus é cabível. Então, haverá possibilidade de correição parcial se houver inversão tumultuária do processo, tanto na fase processual quanto na fase investigativa, na fase do inquérito policial. Com isso, finalizamos a correição parcial. Nos vemos nas próximas aulas. Estudem bastante. Até mais.